Olá, hoje nós iremos apresentar um trabalho com o tema Programas de Imunização de Suínos. O nosso grupo é composto por eu, Stephanie, Gabriel Nicolau, Jorge Luiz Rios Gervais e Yasmin Duarte da Silva. Aqui tem um breve sumário com os temas que iremos abordar. Vamos começar com uma introdução, objetivos, revisão de literatura, que tem idade correta do animal a receber a primeira dose, frequência preconizada de vacinação, que é a melhor época do ano, revacinação e distância de tempo entre as aplicações, via de administração, dose recomendada e local recomendado para melhor resposta, sinais clínicos e reações vacinais. Depois teremos as considerações finais e as referências bibliográficas. Introdução. Segundo números divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, durante 2019 foram exportadas cerca de 750,3 mil toneladas de carne suína, totalizando aproximadamente 1,49 bilhão em dólares. E em 2020, o lucro foi 59% superior. A carne suína aparece como 30 no ranking como se fala de principais produtos exportados pelo Brasil no ano. A carne mais saudável do que algumas décadas atrás, os cortes menos gordurosos do que os de frango e carne bovina, menor quantidade de colesterol, riqueza em proteínas de alto valor biológico, quantidades consideráveis de vitaminas e sais minerais são algumas das razões que fizeram a carne suína ser tão consumida dentro e fora do Brasil. E por esses motivos, vê-se que é fundamental que os produtores atendam às exigências do mercado consumidor nacional e internacional, que cada vez mais vem optando por meios de produção mais sustentáveis e estão em constante busca por qualidade. E nesse cenário, as diretrizes de boas práticas que serão apresentadas no decorrer do trabalho são essenciais para que a produção de suínos seja economicamente viável, mas sem descuidar da saúde dos animais e da preservação do meio ambiente, promovendo qualidade e sustentabilidade. Objetivos. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e comparar os artigos brasileiros e estrangeiros a respeito da imunização de suínos através da vacinação e elucidar o ouvinte sobre a necessidade de um programa bem executado, a fim de evitar que doenças se proliferem no ambiente de produção e sejam também transmitidas aos seres humanos, que são os consumidores finais. Serão apresentadas tabelas e explicações detalhadas sobre a idade correta do animal, frequência de vacinação, via de administração e dose recomendada, diferenciando e especificando as opções de protocolo para cada caso. Bem, nesse momento cabem alguns conceitos, né, para a gente continuar o trabalho de forma mais elucidativa. Existem duas diferenças principais entre vacinas atenuadas e inativadas, né? Ou melhor, entre os dois tipos de vacina, né, que é a atenuada e a inativada. Quanto à questão das atenuadas, elas basicamente o agente infeccioso vivo, mas extremamente enfraquecido. Já na questão das inativadas, seria partes do agente morto, ou agente completo morto, ou algumas partículas desse agente, só que alteradas, né? Para que você tivesse contato, o seu corpo, no caso, ou o corpo do animal, tivesse contato com esse agente de maneira a criar uma prévia resposta a possíveis novas infecções. E aí fica aquela questão. Por que as vacinas atenuadas, via de regra, apresentam uma resposta futura melhor dos hospedeiros que foram expostos a elas, né? A questão é a seguinte, porque na inativada, como o seu contato ele não vai ser completo, ou seja, você não tem uma simulação inteira de uma infecção. Então, você vai ter contato, por exemplo, se a gente colocasse de uma forma mais lúdica, seria como se você estivesse indo lutar uma guerra e aí o seu inimigo ele tem espadas. E aí na inativada você vai ter contato com as espadas do seu inimigo, ou seja, você vai conhecer como as espadas dele são, se elas são afiadas, se elas não são. E na atenuada seria como se você encontrasse poucos inimigos ou um inimigo só para lutar contra, e esse inimigo estaria extremamente enfraquecido. Então, é como se seu corpo aprendendo a lutar contra um organismo mais completo do que apenas um material ou um resto dele, soubesse mais como lidar com a ameaça do que numa situação em que ele tivesse só partes dessa ameaça entrando em contato com ele. E outra questão muito importante também da gente abordar é a questão da liofilização, que é basicamente uma secagem a frio. Do inglês eles chamam de freeze dry, né? Que é tipo um complexo, né, processo de várias etapas, onde o produto
ele é primeiro congelado e essa secagem é feita através de sublimação. Ou seja, devido a essa forma de secagem, a liofilização ela se torna um processo altamente particular e importante para a estabilização de componentes orgânicos, hidratados e lábeis. Ou seja, materiais de origem biológica de maneira geral, porque isso mantém as propriedades de proteínas, por exemplo, e isso é muito utilizado na vacinação para não alterar justamente essas, por exemplo, numa vacina inativada que tenham proteínas de um vírus morto, é muito utilizado para que essas partículas virais elas continuem mais ou menos da mesma forma até que elas sejam aplicadas, né, no ser em questão, para gerar imunização. Boa noite. O meu nome é Gabriele e eu vou falar agora sobre a idade correta do animal, né, do suíno, receber a primeira dose da vacina. Bem, em relação a isso, a idade correta para o animal ele receber essa primeira dose, ela não é uma coisa, digamos assim, exata. Na verdade, ela vai variar. Variar com o quê? Com qual tipo de patógeno, contra qual tipo de patógeno que o suíno ele vai sendo vacinado, bem como a idade, né, ou seja, o estágio de vida desse animal, dos suínos. Sendo assim, cada tipo de vacina vai ter a idade ideal para aplicar a primeira dose nesses animais. E, além disso, também é importante destacar que a gente sempre tem que seguir, né, as informações que são fornecidas pelos fabricantes. Também é importante seguir a bula e sempre estar atento à legislação sanitária que, né, pode ser específica de cada estado. Bem, sendo assim, temos abaixo um exemplo que temos a relação, né, da doença ou tipo de patógeno pelo qual o suíno vai ser vacinado. Aí temos um caso, parvovirose, colibacilose, rinite atrófica e pneumonia zoótica. E a categoria, essa categoria ela é referente ao estágio de vida desses animais. Ou seja, aí temos leitoas, porcas, cachaços e leitões. E vemos que aí a idade, né, da primeira dose, ela vai variar. Vamos dar como exemplo, primeiramente, a parvovirose. Que a primeira dose, ela vai ser feita em leitores, no caso, na quarentena ou chegada na granja. Já a outra vacina ali do lado, colibacilose, ela já é feita com 70 dias de gestação. Ou seja, o tipo de patógeno, ele vai variar, né? E vai fazer variar quando vai ser a primeira dose dessa vacina. Também a gente pode ver que a parvovirose em leitoas, o período da vacinação, né, quarentena ou chegada na granja. Já em porcas, é feita uma dose e de 10 a 15 dias após o parto. Ou seja, foi o que eu falei anteriormente, o estágio de vida desses animais também vai interferir em quando vai ser essa primeira dose. Bom, aqui nessa segunda tabela, a gente resolveu trazer mais exemplos para vocês terem uma ideia, né, de como é esse protocolo de vacinação. E aqui, a gente trouxe mais uma doença diferente das doenças da tabela anterior, que é a doença de Iogesc, que é o protocolo da Embrapa de vacinação para a doença de Iogesc. Então, a gente pode ver aí que em leitores de reposição, essa vacinação, né, vai ser de 42 a 21 dias antes da cobertura, em matrizes, entre 42 e 21 dias antes do parto. Em cachaços, essa vacinação anual, né? Em leitores jovens, vai ser em 65 dias de idade. E a dose, a via de aplicação vai ser 2 ml, intramuscular ou subcutâneo. Agora, nós temos uma outra tabela, a tabela 3, com mais uma doença nova para vocês, que é a peste suína. Então, aí, a gente tem o protocolo da Embrapa
de vacinação para a peste suína clássica. Bem, então, olhando agora os estágios, né, de vida desses animais, nós vemos que em leitores de reposição, nós temos a vacinação 28 dias antes da cobrição. Já em matrizes, nós temos de 70 a 90 dias de gestação. Em cachaços, é a mesma situação, né, da tabela anterior que eu mostrei, que era a doença de Algesk, né, que vai ser uma vacinação anual. Em leitões jovens, vai ser 60 dias de idade, 7 ou 14 dias se a mãe não foi vacinada. Temos a situação, né? 60 dias de idade se a mãe foi vacinada, ou 7 ou 14 se a mãe, né, desse leitão jovem não foi vacinada. E em relação à dose e via de aplicação, também é recomendado, né, 2 ml por via intramuscular. Bom, agora eu vou abordar sobre a frequência preconizada de vacinação, melhor época do ano, revacinação e distância de tempo entre aplicações. Primeiramente, para abordar sobre esse assunto, a gente tem que ter em mente que a prevenção de doença, através da vacinação estratégica, ela deve ser sempre considerando os esquemas de vacinação. Esses esquemas, eles vão variar de acordo com a doença, e também é importante a gente lembrar que a Embrapa ela vai sugerir, né, um programa de vacinação para esses animais, para que possamos atender as doenças mais prevalentes. Ou seja, é um esquema de vacinação para a gente prevenir as doenças que são mais prevalentes nesses animais, nos suínos. Então, dessa forma, o período de aplicação da vacina ele vai variar de acordo com o tipo de patógeno que o animal ele vai sendo vacinado. Também vai variar, claro, de acordo com a idade do animal. Por isso, é muito importante a gente seguir as instruções para que a vacina ela seja administrada na idade correta, né? Independente da época do ano. É muito importante para esses animais que a vacinação seja na época correta, na idade correta, para que possamos prevenir essas doenças. Outra coisa que eu também quero ressaltar aqui é que, independente da época do ano, é muito importante a gente manter essas vacinas sempre acondicionadas, né? Sempre sob refrigeração de 2 a 7 graus, né? Nessa média aí, mais ou menos, Celsius, e sem congelar. Mesmo que esteja ensolarado, esse tipo de coisa, a gente não pode deixar a vacina exposta ao sol durante o manuseio também. É sempre bom manter ela refrigerada, independente da época do ano. E também é recomendado, né, é melhor vacinar esses animais sempre nos horários mais frescos do dia. Então é importante a gente observar qual é o horário mais fresco para poder fazer a vacinação desses animais. Em relação à revacinação, para as doenças como parvovirose, é recomendado um intervalo de aplicações entre 20 a 30 dias. Já para outras doenças como colibacilose, rinite atrófica, pneumonia exótica, quando administrado em leitoas, o caso da parvovirose que eu falei aqui também é quando administrado em leitoas. No caso dessas doenças agora, colibacilose, rinite atrófica e pneumonia, a gente já indica um intervalo de 20 dias para essas doenças. E para as outras idades, né, para as demais idades, a gente vai recomendar apenas uma dose. Ou seja, não vai precisar de uma segunda dose, né? Não é necessário administrar uma segunda dose nesses animais. Em relação à frequência, a gente vê em cachaços. A peste suína clássica, ela é anual. A rinite atrófica, semestral. Leptospirose é também semestral. Parvovirose também é semestral. E também a pneumonia micoplástica e a erisipela e pleuropneumonia.
E a doença de Ojeski, ela vai ser anual também. Ou seja, a peste suína clássica e a doença de Ojeski são anuais, né? A frequência é anual. As demais doenças que estão citadas aí, a gente já pode ter uma frequência semestral. Bem, entrando na parte de via de administração, cabe primeiramente salientar que a consulta da bula fornecida pelo fabricante é sempre primordial no procedimento para a realização efetiva da aplicação da vacina. Isso posto, dentro da bula a gente vai ter diversas informações que podem nos auxiliar em caso de dúvida, no caso se a aplicação é melhor intramuscular ou intravenosa. Isso posto, outros procedimentos, né, acabam sendo padrões dentro da questão da via de administração. E, primeiramente, é a questão da agulha utilizada e, geralmente, como é feito o procedimento. Ou seja, eu fiz uma tabela ali embaixo para que a gente pudesse entender melhor essa relação. Então, para leitões, por exemplo, uma agulha 15x9 seria mais indicada. E a via de aplicação seria intramuscular. Já em animais de crescimento e terminação, a agulha 30x15 e 25x15 também por via intramuscular de aplicação. E na questão de adultos que também estejam nesse procedimento de crescimento e terminação, pode ser 25x8 e 25x7. E aí a aplicação já muda para intravenosa. Quanto ao crescimento e terminação de adultos, também podem existir casos em que a agulha 15x15 ou 15x10, de forma subcutânea, seria de melhor proveito. Lembrando que isso tudo pode ser encontrado na bula do medicamento. E adultos, né, que não estejam em crescimento e terminação, pode-se utilizar aqui a agulha de 50x15 ou de 45x15 de modo intramuscular. Isso posto, outras questões são importantes na hora de se fazer o procedimento de administração. Dentre elas, por exemplo, a gente pode citar a questão da temperatura antes e após a aplicação. E também dependendo da duração dessa aplicação no momento da aplicação em si. Isso posto, a gente é comum se dizer que é necessário uma temperatura amena, ou seja, fria, para que essa vacina ela não perca sua eficiência. E essa temperatura, ela geralmente fica ali entre 0 e menos 5 graus, mas também salientando que cabe a consulta à bula para um conhecimento mais preciso de cada vacina que está sendo aplicada. Outra questão muito importante é a questão da contenção do animal, para evitar riscos de abscessos, por exemplo, de uma má aplicação devido à contenção ter sido realizada de forma indevida. Além disso, a gente pode falar também da desinfecção da área em que será aplicada, né, a vacina. Isso posto, evita-se, né, com a desinfecção do local, que a gente leve bactérias que estão na superfície do corpo do animal para o interior do animal, podendo causar septicemia, abscesso e diversos outros problemas. Além disso, uma das recomendações que se tem dentro do meio é que a agulha que é utilizada no frasco de vacina não seja utilizada também na aplicação. Por quê? Porque isso pode acabar gerando contaminação do frasco de vacina por parte dessa agulha que foi inserida no animal. Cabe-se pontuar também que o ideal seria que existisse uma agulha específica para cada animal que fosse vacinado, para evitar assim contaminação cruzada de possíveis doenças que podem existir entre os animais. Mas tendo em vista que a realidade às vezes não comporta esse tipo de procedimento, costuma-se utilizar então uma agulha para a coleta da vacina no frasco e uma outra agulha diferente para a aplicação em si. Entrando na parte de doses recomendadas e local recomendado para melhor resposta, a gente tem uma tabela, né, que eu fiz com algumas das vacinas utilizadas para algumas das doenças, porque a gente poderia ficar horas aqui falando de cada uma das vacinas existentes, e aí eu fiz um apanhado das principais para o grupo, né, a turma, ter uma noção de como a coisa ocorre de maneira geral. Então, primeiramente, a gente vai ter cada uma das vacinas, certo? A gente tem o rotavírus suíno, a colibacilose e as infecções pelo Clostridium perfringens, que são combatidas pela vacina Porcolis 243.
E a dose recomendada, inclusive, isso vai ser um padrão para todas as vacinas, seria de 2 ml na aplicação. Isso geralmente eu procurei a bula de cada uma dessas vacinas e todas elas, por incrível que pareça, apareceram com 12 ml da aplicação. Além disso, o local, né, segundo a bula desse fabricante, da Porcolis, é a via intramuscular na tábua do pescoço ou pela via subcutânea. E aí fica a critério do médico veterinário escolher qual dessas vias ele vai ser mais eficiente no procedimento. Além disso, existe outra vacina, que é a vacina VAC-Rinifaf-T, que é uma vacina feita para inativação contra a rinite atrófica dos suínos, também com 2 ml, e essa vacina ela vai ser aplicada via intramuscular profunda no pescoço dos suínos, ou né, na região cervical, mais especificamente falando. Outra vacina também que está dentro desse nosso cronograma, né, que é a vacina Porcolis e Eri mais Parvo, que também é da mesma fabricante Porcolis, né, e que vai combater a doença erisipela e a parvovirose suína. Como eu disse, também 2 ml dessa vacina, e o local de aplicação é intramuscular, né, e profunda atrás da orelha do animal. Além disso, existe uma outra vacina, que é a vacina Springvac, que vai tratar a pneumonia enzootica suína, ou seja, ela vai criar uma imunidade prévia, né, para que o animal venha a não apresentar os quadros mais graves da pneumonia enzootica suína. Sendo assim, né, a dose também vai ser de 2 ml, e essa sendo dose única, intramuscular e em suínos saudáveis. Por quê? Às vezes, se você aplicar essa vacina em um suíno que não esteja saudável, isso pode acabar acarretando em prejuízo ao animal e piorando até a situação, fazendo com que a vacina que era para ser uma vacina que ajudaria o animal, tornando mais precária a situação deste. Nesse sentido, como a gente pôde ver nessa tabela, é muito importante por parte do médico veterinário ele fazer uma avaliação geral e observar cada uma das bulas específicas dos medicamentos. Nesse sentido, levando a uma melhor aplicação e um menor efeito adverso por parte das vacinas. As reações vacinais são ocorrências médicas indesejadas após a vacinação e pode se manifestar como sintoma, doença ou achado laboratorial anormal. Os eventos adversos pós-vacinação relativamente comuns são as febres, edemas locais e dor. O surgimento de um edema no local da aplicação é mais evidente em animais muito jovens e geralmente desaparece de forma espontânea. Outros sinais clínicos que podem ser observados no pós-vacinação são ligeiros aumento na temperatura corporal, alguns dos leitões podem ficar deprimidos e pode-se notar uma diminuição no consumo alimentar durante alguns dias. Em casos raros, os animais podem apresentar diarreia, anorexia e vômitos. As reações da vacinação contra o rotavírus suíno, colibacilose e infecção pelo Clostridium perfringens são os inchaços no local da injeção e reações alérgicas. Caso ocorra alergias, deve-se administrar epinefrina. Os sinais clínicos de reações vacinais contra a rinite atrófica são a hipersensibilidade, perda transitória de apetite e reações anafiláticas. Caso ocorra reações anafiláticas, deve administrar adrenalina ou equivalente seguido de tratamento suporte adequado. Já as reações vacinais contra a erisipela e parvovirose suína são o aumento leve transitório na temperatura corporal, inchaço transitório ou inapetência e anafilaxia. Caso o animal se encontre em um quadro alérgico, deve-se administrar epinefrina ou equivalente como tratamento inicial e prosseguir com terapia de suporte adequado. Os sinais clínicos de reações vacinais contra a pneumonia exótica dos suínos são as reações transitórias observadas no local da injeção e reações alérgicas. Em caso de alergia, deve-se administrar epinefrina. Considerações finais.
A Embrapa sugere um programa de vacinação estratégica para atender as doenças mais prevalentes e o protocolo de imunização deve ser estabelecido por um médico veterinário, juntamente com o responsável pelo ambiente de produção, de acordo com a idade do animal e também a doença a ser combatida. É recomendado sempre seguir as orientações do fabricante de cada vacina e também a legislação sanitária de cada estado a respeito da distância entre as doses, vias de administração e locais para melhor resposta, a fim de evitar efeitos adversos e erros que comprometam a imunização dos animais. É imprescindível que a aplicação seja feita somente por um médico veterinário devidamente capacitado. Vacinas contra o rotavírus suíno, colibacilose, infecções pelo Clostridium perfringens, rinite atrófica dos suínos, erisipela, parvovirose suína, pneumonia zoótica suína, doença de Algesque e peste suína clássica já estão disponíveis no mercado e são essenciais para a manutenção da saúde dos animais, proteção do meio ambiente e também dos consumidores finais. Um programa de imunização executado de maneira correta impede que doenças se proliferem e afetem a saúde coletiva. E, além disso, animais saudáveis agregam maior valor à produção através da qualidade da carne e, consequentemente, maior lucro e movimentação na economia brasileira. Aqui a gente tem os contatos, né, dos integrantes do grupo e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail. E aqui a gente deixou uma frase para vocês. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Então, tente sempre ver o lado bom das coisas. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.